Bem, antes de mais nada, muito obrigado por vocês terem aceito o convite, né, de participar dessa edição da revista Arte Ensaios. Comemoramos 2 efemérides, os 31 anos da revista, mais os 40 anos do programa. E acho que o Rogério poderia começar falando, então, por favor, Rogério. Né, esse depoimento, esse pequeno sumário, digamos assim, da criação do programa, né, em 85. Certo. Meu nome é Rogério Medeiros, eu sou professor aposentado da EBA-UFRJ de alguns anos e ingressei no programa do PPH, na época mestrado em História da Arte, em 1993. E já estava, naquela época, tinha terminado o meu doutorado na Universidade de Paris 7 e fui convidado pela professora Sônia Pereira para ingressar naquela época no mestrado em História da Arte, que tinha 2 áreas de concentração: História e Crítica da Arte e Antropologia da Arte. Posteriormente, esse programa vai se transformar num programa de pós-graduação em artes visuais, incluindo doutorado. Tá? Mas isso foi um pouco mais tarde. Nesse período em que eu fui convidado pela professora Sônia, eu fui coordenador de 94 a 96 e posteriormente na reeleição de 96 a 98. Foi um período, vamos dizer assim, de certa forma heróico da pós-graduação, que não tinha as verbas que teríamos poucos anos depois da CAPES-CNPq. Né? Mas com a verba de bancária que nós tínhamos na época, com um pouco de verba, conseguimos fazer algumas coisas importantes. Evidentemente, eu tenho que realçar aqui a importância que foi o professor Almir Paredes, que foi ele que criou, ele que fundou, digamos em outras palavras, o mestrado em História da Arte. Né? E, inclusive, conduziu com as dificuldades da época, mas com muito empenho os destinos do programa. Então, quando eu cheguei na pós-graduação, eu já tinha vários anos, portanto, de existência. Né? Mas eu tive a oportunidade, naquele período, de criar a revista Arte Ensaios, assim eu a denominei na época, e também criei na época, como coordenador, sempre com a importante colaboração de todos os alunos, sem os quais não poderia fazer nada, tá? Das 2 áreas de concentração na época. Né? Nós criamos, eu gosto até de falar no plural, nós criamos os encontros, os famosos encontros, todos os anos nós realizávamos encontros de História da Arte. O primeiro foi realizado em 1994, no mesmo ano que foi criada também a revista. Né? E, então, foi um período assim, de dificuldades, mas também de boas realizações em conjunto com os alunos. Eu lembro, inclusive, que tinha um famoso relatório da CAPES, anual, nós tínhamos que fazer, e eu te contei com a colaboração de todos os alunos, eu criei uma força-tarefa com os alunos, criando, baseado, você está aqui, vocês não vão gostar talvez, mas é como se fosse o grupo dos 11 do Brizola, era dividido em grupos, entendeu? Eram 10 alunos aqui, eu nem acho que não chegavam nem a 10, mas eram grupos pequenos de alunos, cada um vai cuidar de uma função para pegar todas as informações do programa do mestrado. Não era um programa ainda, era um mestrado. Entendeu? Então eu contei com a colaboração de todos os alunos para fazer isso. Ao mesmo tempo, eu me fundamentei no trabalho realizado pelo Almir, quando era coordenador, para os relatórios da CAPES. Eu fui lá nos relatórios realizados pelo Almir e vi que a conduta era aquela, simplesmente seguir as tendências
anteriores, não tinha que inventar nada. Agora, para isso eu teria que ter a colaboração de todos os alunos, senão a coisa não ia funcionar. Entendeu? E foi o que aconteceu. Isso no período que eu fui eleito coordenador em 94 e posteriormente na segunda vez em 96, né, terminando em 98. Mas então eu até guardei aqui algumas colinhas para não esquecer de muita coisa. Né? Eu já falei que foi em 85 a criação, né, em 89, entendendo? Foi em 89 que surge a primeira área, a segunda área de concentração, a antropologia da arte, que foi fundado o mestrado de História da Arte apenas com uma linha. A área de História e Crítica da Arte. O mestrado era mestrado em História da Arte. Posteriormente, em 89, algum tempo depois, portanto, surgiu a área de concentração em Antropologia da Arte. Foi nessa área que eu ingressei. Eu ingressei na área de Antropologia da Arte. Posteriormente, muitos anos depois, que viria a se transformar no que é hoje a linha de concentração de Imagem e Cultura, né? Em outra época. Mas naquela época eu tive a oportunidade de conviver com excelentes professores, saudosos, brilhantes, inesquecíveis professores, a começar pela Berta Ribeiro, antropóloga de alto nível, uma pessoa consciente, uma autêntica representante da academia, das lutas do povo brasileiro, dos indígenas, das lutas populares, uma pessoa importantíssima. Também tive a oportunidade de conviver, no mesmo período, com a professora Heloísa Fenelon. Ambas eram do quadro do Museu Nacional. Uma professora extremamente talentosa, entendeu? Consciente dos grandes problemas do Brasil, numa época que, é bom lembrar, era muito difícil. Eram tempos muito difíceis. Enfim, também tive a oportunidade de conviver com outra professora importante, brilhante, que é a Rosa Velzolades, né? E a Liana Silveira também, professora também do quadro permanente da Escola de Belas Artes. Então, era um convívio muito bom com essas professoras e com outros professores, entendeu? Devo ressaltar a presença da nossa linha de pesquisa, da nossa área de concentração, depois linha de pesquisa, da Lígia Pape, né, com a qual eu convivi muito de perto nesse período. Ela era da nossa área de concentração de Antropologia da Arte. Né? Então, era um quadro muito bom, muito brilhante, altamente talentoso, com uma experiência acadêmica fecunda e muito rica. Mais tarde, nesse período, era sou editor da revista, nos primeiros números, né? 1, 2, 3 e 4, acho que os 5, fui o editor solitário, e posteriormente houve o ingresso dos professores Paulo Venâncio e da Glória Ferreira. Né? Eu continuei trabalhando algum tempo com os dois e posteriormente a revista pegou o seu embalo e foi caminhando. Né? E assim como também foi caminhando com o tempo os encontros de História da Arte, né? Que eram realizados em diversos espaços no Rio de Janeiro. O Museu Nacional de Belas Artes, por exemplo, agora, mas tem outros, sempre realizado. Parque Lage, era realizado sempre fora do fundão, sempre fora do prédio do nosso prédio, né? Clássico. Era realizado visando, inclusive, atingir o maior público, né? Atingir um público mais amplo. Né? Então, esses encontros eram muito interessantes, muito ricos, entendeu? Com a grande participação de todos os alunos e professores. Né? E então esse foi o meu primeiro período. Né? Eu continuei dentro do programa e mais tarde, se não me engano, olhando aqui a colinha, em 99 houve a aprovação do doutorado, isso mesmo. E fizemos um grupo de trabalho, a Sônia Pereira, o Zílio, Carlos Zílio e eu. Fizemos representando cada linha, né?
para criar o doutorado, a implantação do doutorado. A primeira turma, o primeiro exame de seleção foi em 89, e 99, né? E a primeira turma a ingressar foi no ano seguinte, em 2000. Entendeu? Aí então não era mais mestrado em História da Arte, era PPGAV, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, com 3 linhas de pesquisa: História da Arte, História e Teoria da Arte, a Antropologia da Arte deixa de existir como tal para se transformar em Imagem e Cultura, foi criado nesse momento dentro desse grupo de trabalho, e Linguagens Visuais. Mais tarde, pouco mais tarde, vai surgir uma quarta linha de pesquisa, que é de poéticas. Né? Poéticas interdisciplinares. E poéticas interdisciplinares. Vai surgir, se não me engano, aqui, eu posso olhar aqui a data, entendeu? Um pouco mais na frente, né? Que ocorreu o surgimento da quarta linha de pesquisa. É o formato atual, né? Esse formato atual que já tem bastante tempo. Mas, então, com a implantação desse grupo, com esse grupo de trabalho, implantando o programa de doutorado, entendeu? Também estávamos em outra época de verbas, é bom lembrar disso. A revista adquiriu novos formatos, adquiriu maior riqueza gráfico-visual, e foi mais encorpada, com artigos mais amplos, entendeu? Externos. Entendeu? Desde das origens tinha colaboradores externos, mas agora houve uma ampliação mais ampla e com a qualidade gráfico-visual mais qualificada, com a qualidade audiovisual mais ampliada. E com isso se deve também, é claro, ao trabalho, impecável trabalho dos docentes e dos alunos também, é bom ressaltar. Não só verba resolve os problemas. A verba também tem que ter talento, qualidade, interesse, disposição, né, para levar adiante as atividades. Né. Então, eu me lembro dessas etapas até chegar aí a 1999, com a implantação do doutorado. Eu me lembro que o programa já estava bastante encorpado, estava bastante visível, entendeu? A sua estrutura, que parece a mesma que dos tempos atuais, né? A mesma estrutura. E com isso nós tivemos também dificuldades, é claro, grandes dificuldades do espaço, que nós conhecemos. Tivemos vários problemas de espaço no futuro, incêndio no prédio da reitoria, essas coisas todas que nós conhecemos, que vai criar sérios problemas para a pós-graduação, a Escola de Belas Artes como toda e a pós-graduação. Mas na primeira fala eu gostaria de colocar de maneira geral tudo isso, e depois eu posso entrar em detalhes, se for necessário, posso entrar em maiores detalhes. Muito obrigado, Rogério. Paulo, fazendo um gancho com algo que o Rogério citou, por exemplo, a participação, né, da Lígia Pac nesses primeiros anos do programa, e a ILV tendo sido a terceira linha de pesquisa a ser criada, você poderia falar um pouco da sua experiência, né, na pós-graduação, enfim, da sua atuação em linguagens visuais, mas uma coisa que me chamou a atenção também é essa participação de artistas, né, no ensino, né, de artistas na pós-graduação em arte, que não era algo exatamente comum naquele momento. Sim, bom, eu sou o professor Paulo Veneso Filho, da EBA e do programa BPGAV e da linha de linguagens visuais. Bom, eu não tenho grande memória para datas, mas eu vou tentar recuperar. Eu acho que eu entrei em 94, se não me engano, 94, 95. Eu fiz um concurso para a EBA. Eu fui avisado, né, de que haveria esse concurso. Se não me engano, foi a Sônia Gomes Pereira que me avisou, ou foi a Ângela Ângela da Luz, que me avisou que haveria esse programa e que eu deveria me inscrever. Bom,
eu já escrevia sobre arte, já tinha feito algumas curadorias, mas na época eu ainda fazia o doutorado na ECO, na Escola de Comunicação, e eu era orientado pela professora Luísa Buarque de Holanda, né, Luísa Teixeira depois, enfim. E eu fiz esse concurso e entrei em segundo ou terceiro lugar. Houve uma complicação no concurso, eu não fui admitido imediatamente, mas eu comecei como professor substituto, e depois, se não me engano, eu ainda era professor substituto, quando o Zílio, convidado pela Sônia Gomes Pereira, ele ingressou na EBA com essa missão de constituir um curso de pós-graduação para artistas, né? Essa foi, se não me engano, a condição que ele colocou para se tornar professor na Escola de Belas Artes. Ele já tinha formado, né, na PUC o curso de História da Arte, e na EBA ele entrou com essa ideia, e ele constituiu esse curso de linguagens visuais dirigido especificamente para artistas, que era uma novidade na época, e acho que foi o primeiro curso com essa especificidade no Brasil. Eu me lembro que foi complicado de constituir administrativamente ou burocraticamente, porque o Zílio já tinha doutorado, ele precisava agregar outros professores. Então, o professor Paulo Wajek, que era já um professor da EBA, foi convidado junto com o Zílio. O Zílio convidou o Paulo Wajek, e eu, que ainda não tinha defendido o meu doutorado, fui convidado pelo Zílio também. Então, se eu me lembro bem, no início éramos nós três. Eu comecei a dar aula já antes de terminar meu doutorado. Então eu era professor, eu não era o professor... Convidado, você era professor convidado, não, associado? Na época, antes do doutorado, você não podia... Só com o doutorado você passava a ser professor... assistente, professor assistente. Enfim, tinha essa hierarquia. Bom, Elígia Papo também. Depois Elígia Papo. Então, o que eu posso dizer da minha experiência... Só um instantinho, você não tinha passado no concurso ainda, né? Não, aí eu já tinha sido admitido. Tá. Nessa época eu já tinha sido admitido. Eu comecei como professor substituto, depois fui admitido, e o Zílio me convidou então para formar a linha de linguagens visuais, que de início éramos nós três, se não me engano. Depois a Lígia Pape se integrou, e de Glória Ferreira também veio, e depois, mais tarde, Milton Machado, enfim. Então o grupo foi se formando naquele sentido que o Zílio tinha pensado, né, que era um grupo de artistas que estariam, né, oferecendo um programa de pós-graduação para artistas. O que eu posso dizer é que o curso deu uma nova dinâmica para a EBA, quer dizer, uma nova característica, uma presença, uma nova inserção cultural da EBA no espaço das artes plásticas, no ambiente das artes plásticas do Rio de Janeiro. Porque a minha lembrança e a minha experiência é que os artistas contemporâneos, estou falando do modo geral, eram poucos receptivos à Escola de Belas Artes. A Escola de Belas Artes era ainda vista como lugar da tradição conservadora, etc, etc. Então, a própria figura do Zílio como artista contemporâneo deu essa, digamos, essa atração do programa para artistas contemporâneos jovens que desejavam se qualificar, né, academicamente. Então, o ambiente criado pelas linguagens visuais foi um ambiente de grande, acho que de grande
discussão acadêmica, de colocação de problemas, de ligação da escola com o ambiente das artes plásticas. Vários artistas já importantes que tinham participado de bienais e outras exposições ingressaram no programa. Então, o programa teve essa dinâmica expressiva, né, que atraiu novos interesses para a escola. E acho que isso se deve muito, né, se deveu muito ao fato de ser um programa formado por artistas, né, e dirigido por artistas. Havia essa sincronia, né, que aconteceu. A gente não tinha um espaço de início, né? Só mais tarde que a gente conseguiu o galpão. O Ronald aqui pode me ajudar. E era um programa que foi criado a partir desse grupo, porque esse grupo que pensou como é que a gente vai dar aula para artistas, porque isso não existia, não tinha, né? Não tinha uma tradição, uma história. Nós queríamos, de uma certa maneira, romper com o esquema de belas artes que vinha, né, desde a instauração, né, do Império, etc., etc., né? Então nós queríamos, ainda pertencendo à Escola de Belas Artes, mas inserir a escola dentro de um panorama mais amplo contemporâneo. Então, foi um início de muita discussão, porque haviam algumas divergências. Um professor imaginava que o curso devia ser dessa maneira, outro professor achava que devia dessa maneira. Então foi nessa combinação, eu acho que surgiu o curso, né? E se formou o curso e foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e formou artistas importantes e artistas que hoje estão em outras universidades, enfim. Então acho que supriu essa qualificação acadêmica que era necessária, porque, né, para você ser professor do ensino superior, você precisa ter a qualificação acadêmica. Agora é praticamente só o doutorado. Então, o curso deu essa qualificação aos artistas para que eles pudessem se tornar professores na área, né, da prática própria que eles exerciam, quer dizer, serem artistas. Então, acho que essa foi a grande contribuição do programa dentro da Escola de Belas Artes, e acho que isso ainda está se propagando e continua a partir desses outros instrumentos, vamos chamar assim, que o Rogério mencionou, revistas, encontros, etc., etc. Enfim, todas essas atividades que hoje os alunos já desenvolvem até espontaneamente, construindo grupos, construindo relações fora da escola, e expondo em lugares, né, que não são necessariamente lugares vinculados à escola, enfim, tornando esses artistas figuras independentes, digamos assim, né, depois de terem cursado o programa. Então, acho que essa foi a grande contribuição do programa, né, nesse sentido dessa espécie de abertura que deu a escola e a atração que a escola obteve, né, a partir da inauguração desse programa. Obrigado. Ângela, você poderia falar um pouco então sobre poéticas? Assim, poéticas interdisciplinares têm uma autonomia, né, frente a linguagens visuais, né? Sim. Fazem parte do mesmo campo de pesquisa, mas essa autonomia está muito conectada também a interfaces muito próprias que poéticas possuem, né? Por exemplo, com a teatralidade, com as artes cênicas, com a dança, né, em relação com a tecnologia. Como é que nasceu esse desejo, ou melhor, como é que Poéticas construiu o seu próprio campo de atuação dentro de um programa que já estava consolidado? Então, primeiro me apresentar, né? Eu sou Ângela Leite Lopes, professora aposentada da Escola de Belas Artes, onde eu fui professora do curso de Artes Cênicas.
Então, eu já de cara eu tinha que entrar na interdisciplinariedade. Quando eu entrei em 98 na EBA. Lá o curso de artes cênicas é um curso de cenografia e figurino. Entrei em 98, eu vinha de uma estrutura, me formei na Unirio e dei aula na Unirio, depois, enfim, fiz outras coisas na vida para voltar para a universidade. Então, encontrei uma estrutura muito diferente, né? Uma estruturação. A Escola de Belas Artes é uma escola muito plural, né? Tem uma diversidade muito grande. E só um programa, naquela época só tinha um programa que era o PPGAV. Então, eu confesso até que quando eu entrei, eu fiquei me perguntando o quanto que eu devia me apresentar a uma pós-graduação, já que eu já era doutora, enfim. Então, foi um primeiro momento de eu tateando ali, de eu entendendo o meu lugar ali. Até porque é importante dizer, eu acho, como o Rogério frisou, muitas condições, né, nas quais os cursos foram instalados e criados e se desenvolveram. Eu entrei em 98 num ano calamitoso, né, porque todos os professores tinham ido embora. O curso de artes cênicas tinha tido uma evasão, que tinha a Rosa Magalhães, o Pamplona, a Liana, todo mundo se aposentou. O curso estava, realmente, a maioria era professor substituto. Então, assim, não tinha Então, foi um momento muito duro para a universidade, em 1998. E, aos poucos, as coisas foram se reestruturando. Então, eu era uma professora doutora que entrava ali no curso de arte cênica que estava precisando, então eu tentando ver como é que eu podia também me integrar. O marco para mim, que eu não lembro exatamente o ano em que a Poéticas Interdisciplinares foi criado, mas eu lembro que em 2002 eu fui vice-diretora da Ângela Âncora da Luz, e a partir daí que eu comecei também a entender melhor o funcionamento da EBA, e talvez também a EBA perceber também mais o campo das artes cênicas. E eu fui primeiro colaborando com o PPGAV, assim, parênteses. Eu sempre me interessei muito pela questão da visualidade nas artes cênicas, porque a gente fica sob esse guarda-chuva institucional de áreas estanques, que é algo que, enfim, é uma maneira de organizar. Mas, às vezes, nem sei. Eu sou uma pessoa que não consigo me inserir muito num campo estrito. Eu mesma achei muito mais frutífero para mim estar na Belas Artes do que nas artes cênicas, por exemplo, como a da Unirio, que eu teria que ficar só num compartimento do teatro. Então, a visualidade da cena é, na minha opinião, algo talvez mais importante, mais estruturante do que a própria questão do texto, né? E a tradição dos estudos na área especificamente de teatro, ela tradicionalmente é muito ligada ao texto, à palavra e ao texto. Então, o fato de eu estar na Belas Artes me fez também desenvolver a minha pesquisa nessa questão da visualidade da cena, que é importantíssimo, mas, enfim, isso é um outro capítulo. Então, eu primeiro mas colaborei com o programa, dando algumas aulas sobre alguns artigos do Tadeusz Kantor, né, que era um pouco a minha, como é que eu vou dizer, o artista que eu trazia para trabalhar essa interface de artes cênicas com artes visuais. Dei curso sobre Tadeusz Kantor. Enfim, fui vendo onde seria que eu entraria no programa. E aí o Carlos Murad, que também tinha um desejo de se inserir no programa, me procurou. Ele tinha, né, ele também já se aposentou, o laboratório de fotopoética dele, ligado. O trabalho dele é sobre fotografia, né, a pesquisa dele. Então, ele me procurou para a gente criar essa linha de poéticas interdisciplinares. Aí eu me sentia à vontade porque eu me inseria na interdisciplinaridade, né? Assim, eu pensava, se eu fosse para linguagens, por exemplo, quem era da área que me interessa, que é essa interface de cena, talvez não me visse lá dentro, né? Então, me interessava estar na interdisciplinaridade. Então, foi Murad, a Zambuja, o Celso Pereira e eu, que fomos os professores que iniciaram, né? Mas quem formatou
o projeto, quem defendeu o projeto foi o Murad, foi o Carlos Murad. Então, eu não lembro o ano exato que a gente começou no PPGAV. A gente se inseriu junto com a linguagem visuais porque a proposta era que o trabalho, a pesquisa tinha que ser teórico-prático, quer dizer, isso é importante, eu acho, porque que isso está implícito na proposta da linguagem visuais, mas a gente explicitava isso, que não se trata apenas de você querer criar uma obra, você tem que mostrar, que eu acho que isso foi o importante da contribuição das novas pós-graduações em arte no Brasil, é que a obra é um pensamento. Então, o artista ele ia procurar, ele só podia fazer, quer dizer, o Paulo fez na comunicação, né? Eu fiz meu doutorado na filosofia, porque você só podia procurar o campo teórico para fazer a pesquisa, né? Durante muito tempo. Mas, assim, eu me lembro que, apesar de eu ter feito uma tese teórica, que no caso era Nelson Rodrigues, mas enfim, isso não vem ao caso aqui, o que interessava ali era mostrar o pensamento que uma obra traz, e não como é que eu vou dizer, não simplesmente teorizar a partir da obra. Pelo contrário, é a obra que propõe, né, um pensamento. Então, acho que isso era o foco que a gente procurava explicitar ao máximo. Então, o aluno que procurava a linha, ele tinha que ter uma questão, né, assim, tinha que ter uma hipótese ali, uma questão. Eu gosto muito de citar, que aí eu vou falar mais do meu ponto de vista, né, obviamente, do trabalho de uma aluna de mestrado, ela era da área de artes cênicas, ela é professora da EBA agora, da área de figurino, e ela falou por que toda cena parte de um texto, por que uma cena não pode partir de um figurino. Então ela propôs isso, era Cena para o Figurino, o nome da pesquisa dela, e ela criou um figurino, que na qualificação ficou claríssimo, que ela criou um figurino e tinha uma performance, uma atriz vestiu o figurino e fez uma improvisação, com aquele figurino não mudou nada na cena. Todo mundo embarcou num relato psicológico, não mudou nada. Aí ela percebeu isso, foi muito interessante isso, porque na qualificação ficou claro que não basta também só vou partir do figurino, né? Você tem que pensar as relações que estão se estruturando ali. E aí ela percebeu que assim não funcionava, e aí ela fez como projeto final, né, a tese dela, a dissertação dela, era um figurino que tinha uma inspiração, mas não tinha, era um penetrável, na verdade. Então, assim, era uma forma de um tecido, como um brinco, com elásticos e várias aberturas. Então, o corpo que entrasse ali propunha um tipo de relação. Então, eu me lembro que teve um evento no Fórum de Ciência e Cultura sobre performance, e ela apresentou lá, e eu me lembro que a minha filha era pequena, ela e uma amiga entraram juntas. Então, aconteceu uma cena ali com aquele figurino, né? O figurino se mexeu de um jeito. Uma pessoa pesada entrava ali e o figurino já funcionava de outro jeito. Uma bailarina que entrasse... Então, assim, ela percebeu... Aí foi legal, ficou claro que a cena para um figurino não podia ser simplesmente uma mulher que entrasse no figurino e começasse a falar do dia que o amante deixou ela, né? Então, assim, então acho que esse tipo de proposta, eu acho que foi bem como é que eu vou dizer? Foi legal, foi bacana, assim, de ver como que você podia trazer o experimento para uma discussão mesmo, de um pensamento de como você podia colocar aquilo em obra. Eu só vou poder falar mais da minha parte, né, obviamente. Eu acho que a Poéticas Interdisciplinares ajudou bastante professores da dança. A dança agora tem a sua própria pós-graduação. Os professores que criaram a pós-graduação da dança se qualificaram em outros programas, né? E vários, a gente teve um ano que veio muita gente da dança fazer lá com a gente.
Então, acho que foi muito importante isso de propiciar, né, que um outro programa fosse criado a partir enfim, da nossa atuação. Vinha muita gente também, muitos alunos da área de fotografia, né? E o Guto Nóbrega também, esqueci de... Agora, a gente formou, desculpa aqui a confusão um pouco, a gente formou a linha, esses 4 professores que eu falei, depois entraram a Malu Fragoso, a Doris Kosminski e o Guto Nóbrega. Malu e Guto também têm uma pesquisa específica com as novas tecnologias, né? Então também tinha uns trabalhos interessantes de performance, que também juntavam outro tipo de interesse na performance, né? Diferente dos trabalhos que eu orientei, mas assim, que era justamente as performances com as novas tecnologias, aí eu não sei mais dizer os termos, mas o performance está lá num outro lugar e aparece que, enfim, várias... Então eu acho que teve uma... eu não sei como está agora, né, porque eu me afastei do programa, mas acho que essa linha trouxe abriu espaço, né, para pesquisas específicas. Eu acho que, às vezes, tinha um pouco de dificuldade, às vezes, nas bancas, porque chegava o pessoal da dança ou das artes cênicas e, às vezes, a própria banca se assustava. Um aluno tem essa estranheza. Eu acho que ela é sempre muito boa, eu acho que a gente se vê de fora é sempre muito bom. Os alunos trazem algo, né, que obriga o professor a mudar um pouco o olhar, e a gente também dá para eles isso, né? Assim, eu participei de várias bancas de alunos da área de foto, de novas tecnologias, e sempre interessante a gente olha, a gente vê coisas, né, que quem está já na área não vê de outra forma. E em relação ao que o Paulo estava falando sobre linguagens, eu estava pensando aqui, eu me formei na graduação em 81, eu fiz meu doutorado em 85, e eu me lembro que nessa época, eu acho que qualquer que fosse a área, artes cênicas ou artes visuais, tinha uma rejeição em relação à academia. Quem é da prática, quem é artista, quem é ator, tinha uma coisa assim. Hoje em dia, se você for ver, a maioria dos artistas dessa geração vai para a universidade, ou para fazer apenas, que eu digo, apenas entre aspas, para fazer o seu mestrado, doutorado, e muitas vezes segue depois para ser professor. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país que não tem subvenção para artista. Houve um tempo em que havia no mundo, né? Também está acabando no mundo todo. Mas, assim, na Europa, um artista ele tem uma maneira de sobreviver. Ele pode desenvolver uma obra, uma pesquisa, porque ele tinha como ter um salário, vamos dizer assim. No Brasil, não. Então, a única maneira é a universidade que dá. Era, né? Também não sei como é que está agora, né? Que também os programas de bolsa. Mas era muito importante isso. Eu acho que foi uma coisa que foi se descobrindo a partir da minha geração, eu acho. Da minha geração, dos anos 80 para cá, quando as pós-graduações realmente se firmaram e que foram percebendo que não era simplesmente, que não havia essa dicotomia, o acadêmico, o teórico e o artista. Na minha área de teatro, o cara vai para a Globo ou ele vai para a universidade, né? Não tem meio termo. E acho que na área de artes plásticas, ou vai para um mercado muito... não que agregue, mas agrade muito ao mercado, ou ele... Eu acho, né? Não sei também, não posso falar da área de vocês, mas... Então, acho que essas pós-graduações, elas têm uma importância muito grande para o contexto artístico de hoje. Né? Acho que, ao mesmo tempo que o artista rejeitava um pouco o academicismo, a tradição, mas tinha uma coisa romântica também, né, de ser artista e de não ser o... Então, eu acho que isso mudou muito. Acho que o PPGAV se insere nessa mudança e para mim foi muito rico. Assim, eu participei da criação do programa da Unirio no início dos anos 90, mas como eu não fiquei lá, eu era pesquisadora visitante, não me interessava muito também ficar lá.
orientei trabalhos muito bacanas também lá, mas assim foi muito rico, né? Essa questão da interdisciplinaridade e esse confronto, né? das visões assim. Acho que é isso que eu teria a dizer. Não, tem mais. ótimo. Bom, nós tocamos em vários pontos sensíveis aí da sua trajetória, né? Com a EBA, desde a sua entrada na pós-graduação, né? Você foi das primeiras turmas, se não estou enganado, de linguagens visuais. Então seria importante assim, trazer também esse depoimento, né? Porque, de uma certa maneira, você fez parte de um experimento, né? Na primeira turma de ingressantes de linguagens visuais. Bem, a sua trajetória também enquanto técnico, né? Na universidade, a sua atuação no Galpão, tem várias, a sua atuação na revista, enfim, tem várias eu acho que eu sou o único feixes aí que se atravessam. que estive nos 3 lugares, né? Como estudante, como técnico administrativo e agora, depois dos últimos 10 anos, com o Desília, a convite da Lívia, como professor do programa. E já estamos indo para a 4ª publicação agora do Desília, né? E em 2026 o Desília vai fazer 10 anos, né? O projeto Desília, que foi uma provocação da Lívia, enquanto as minhas caminhadas, as minhas derivas, e ela falou, não toparia. A gente tinha criado um curso, um grupo que logo depois o André também veio participar, chamado A Totalidade. E o A Totalidade está escrito na capa CNPq e ele que vai dar origem ao Desília, projeto Desília, porque a gente parte de um texto do Deleuze que fala, ela até citou o texto, agora botou de novo no grupo, que de andar sem saber para onde, né? Sem saber a direção, mas descobrindo o mundo a cada instante, né? E a última, inclusive, caminhada foram 5,5 km. Eu mesmo me surpreendi com tudo que nós conseguimos abarcar e quase 2 horas caminhando e foi quase um longa-metragem que a gente, né, André, registrou. Inclusive está disponível agora as imagens no grupo da gente no Classroom, que o nosso pós-doc Ian conseguiu colocar as imagens da caminhada no nosso grupo, para cada um trabalhar com um pedaço que quiser. E, pois é, a minha história, eu começo na graduação em 85, inclusive a data do aniversário da pós, quando a pós é criada, é a época que eu entro na graduação de pintura, mas tive 1000 problemas na graduação por conta da minha indisciplina e do meu trabalho. A arte me consumia e eu não conseguia dar conta dos exercícios, então eu trazia o meu trabalho para o professor avaliar e muitas das vezes eu ganhava 0. Então o professor Aurélio Neri mesmo me deu 0 na pintura 1, pintura 2, eu me escrevia, né? Mesmo assim ia me escrevendo e ele ia me dando 0. Então até alguém foi ver o meu boletim, que eu tinha mais 0 do que nota na pintura, né? E, quer dizer, eu acabei sendo jubilado, né? Eu não sou graduado pela Escola de Belas Artes, né? Eu sou bacharel em Direito, que eu entrei muito jovem, com 16 anos na Faculdade de Direito, e me formei com 21, e com 21 prestei vestibular e entrei com 22 para Belas Artes. E desde então, eu estou fazendo 63 anos esse ano, eu estou 40 anos na Escola de Belas Artes. E os 10 primeiros anos foi insistindo na graduação, mas foi o melhor de tudo, foi nessa graduação, e com uma certa irritabilidade eu encontrei Lígia Pape. E Lígia Pape foi uma pessoa, um divisor de águas na minha vida em relação a tudo, porque eu não conhecia a Lígia Pape, não conhecia a Hélio de Sica, não conhecia nem o Antônio Manuel, que estava dividindo ateliê comigo, eu não sabia da história dele também. E quando eu descobri que eu caí de paraquedas no meio dessa galera toda, eu comecei a querer ler tudo e saber de tudo o que acontecia. E o mais, assim, eu sou muito sortudo, acho que a sorte me acompanha por isso, porque até quando o César Oiticica Filho chega de Manaus com a mãe, com todo mundo jovem, ali já você tem de conhecer o sobrinho do Hélio, que vai ser o diretor do centro. Paulo Sérgio Duarte me convida para ver as ruínas do Centro de Arte Hélio Oiticica. Nós fomos andando lá para ele falar, isso aqui eu vou propor que seja um centro cultural e vai ser Centro Cultural Hélio Oiticica.
Então, quer dizer, eu tive vários momentos, assim, como, inclusive, quando eu entro na Escola de Belas Artes, fui assistir aula de cenografia com o Fernando Pamplona, e eu tive aula dentro do Teatro Municipal, no telhado do Teatro Municipal, no palco que está até hoje, que não gira, que está emperrado, e a gente vê todos a parte de dentro do Teatro Municipal com o Fernando Pamplona. Então eu tive momentos assim maravilhosos na Escola de Belas Artes, mas por escolha e não por ser um assíduo aluno dedicado. Não, eu me inscrevia nas matérias mais difíceis, estranhas, para poder conhecer a escola como um todo e ficar amigo e às vezes inimigo dos diretores, né? Que eu já tive 1000 brigas com o Leonardo Visconde, com aquele Vitorino me botou para fora da universidade, e foi quando o Zílio estava chegando e eu já era assistente da Lígia Pape. E Lígia Pape, ela, quando foi convidada pelo Zílio para entrar para Linguagens Visuais, ela foi uma mestra na questão institucional, como ela transitava bem dentro da universidade. Então ela conheceu o professor Luiz Carlos Bevilacqua, da COP, que foi quem citou o Galpão para a gente, ela falou, nós vamos, porque tínhamos aula no meu ateliê, no ateliê da Suzy Coralli, lembra, a primeira turma, não tinha sala de aula para a gente, a Linguagem Visual não tinha lugar para trabalhar. Isso que é resistência e perseverança, entendeu? De querer fazer. Então eu falei, não, pode dar aula lá, Patini deu algumas aulas no meu ateliê, lá na URCA, na Suzy Coralli, até a gente conseguir o Galpão. Só que quando a gente conseguiu o Galpão estava até o teto de material velho da UFRJ inteira. Então eu tive que fazer leilão daquilo tudo. Cada vez que o caminhão ia no Galpão, eu tinha que ir lá para tirar todas as máquinas daquelas esferas de IBM, 5.000 não sei quantas máquinas para leiloar. Os móveis do colégio dos universitários, ali na Praia Vermelha, do lado da tua casa, ali era o... Não, é nas casas de estudante. Na Casa de estudante universitário, o céu, e que tinha os móveis de cada quarto daquele, foi tudo lá para o Galpão. Eu tive que fazer leilão disso tudo para esvaziar. E quando a gente conseguiu esvaziar o Galpão e ter a primeira aula, inclusive essa foto do caderno de Linguagem Visuais remete esse momento, né? Que é quando a gente consegue ter as primeiras aulas no Galpão e que essa caminhonete era o pessoal ali do transporte do lado, que é do lado, que dava apoio para a gente, que me ajudou a transportar tudo, a tirar tudo do Galpão. E aí o Galpão tinha uma quantidade de marimbondo, de pombo, de tudo. A gente começar a dar aula, os alunos fazendo limpeza junto. Isso que o Rogério fez para fazer o relatório, eu lembro do desespero para conseguir fazer as equipes de trabalho, para todo mundo ajudar o Rogério, deveria se repetir hoje, entendeu? Em vez de ficar tudo em cima de você, sabe? De criar comissões, grupos de 10, você vai criar... É verdade, porque é verdade. Ele, um mestre de organizar grupos de pessoas, de estudantes, não foi? A maioria não vai nos estudantes. Não, todo mundo era estudante. Todos alunos. Então, todos os alunos que entravam e regaçavam. Então, assim, nós fizemos também no Galpão. Nós não tínhamos limpeza. Não tinha que a gente conseguiu uma senhorinha da vila que os estudantes se cotizavam para pagar a limpeza. A gente não tinha segurança, cada um tinha uma chave, todo mundo que trabalhava lá tinha a sua chave para entrar e sair do Galpão e trancar. E tinha a responsabilidade de trancar o Galpão. Hoje nós temos segurança e temos limpeza, pelo menos. Mas foi uma conquista, uma luta de linguagens visuais desse grupo que o Paulo Venâncio. Paulo Hayek foi um grande nessa luta também, de conseguir, de fazer inclusive que as aulas acontecessem. O Paulo já estava lá antes, né? O Zílio, eu entramos depois. Nós procuramos o Paulo para configurar o grupo administrativamente, burocraticamente. Precisava ter aquele número de professores para formar uma linha. Era alguma coisa assim. E a Ângela, encontrei com a Ângela Âncora da Luz esses dias e falei com ela sobre... Da Luz, Ângela... Não, só para
Uma entrevista, né? Encontrei com ela esses dias que ela foi participar de uma banca. Falei, nossa, que saudade, tudo. Falei, poxa, Ângela, eu estava pensando em pedir meu notório saber. Ela falou assim, eu pedi do Paulo Oeck para formar a linha de linguagens visuais. E foi super rápido, porque eu caminhei, falei com todo mundo que era necessário para ter mais um professor para formar, porque foram os 3 que formaram. Os professores precisavam ter um nível de graduação X, senão não podia Não podia, formar. você estava terminando seu doutorado. Eu estava terminando meu doutorado, então precisava de mais alguém, enfim, precisava configurar aquilo dentro da burocracia acadêmica. Exatamente. Então, essa força-tarefa, essa vontade de que linguagens visuais existisse, é isso que, inclusive, me segura muitas das vezes, que eu estava pensando, eu já podia ter saído disso tudo, mas me segura ver o quanto é necessário a gente incentivar a galera a trabalhar. Agora eu estou vendo o Matheus lá pintando, está sendo uma delícia ver a pessoa produzindo no galpão, e produzindo muito, não é pouco não, sabe? E aí você vê, dá um ânimo assim, de tudo aquilo que a gente já viveu, como eu estava falando das defesas maravilhosas que tiveram lá, desde Edvir de Darte, Arthur Leandro, a Edson Barros com o cão mulato dele, que agitou muito aquele galpão. Então falta artistas, realmente. Acho que toda banca hoje, na hora de selecionar linguagens visuais, é aquilo que está escrito aqui, a proposta do curso de linguagens visuais, para artistas que estão produzindo, que têm esse tesão, essa vontade de produzir, entendeu? E eu acho que a pandemia, essa coisa, incêndio, isso tudo, inclusive a história do museu, eu tive o privilégio de Lígia Pape me apresentar a professora Heloísa Fenelon e a Berta Ribeiro lá no museu, quando nós levamos uns indígenas lá para conhecer a maior coleção de arte plumária que nós tínhamos e que pegou fogo, gente. Eu chorava igual criança quando aqui via aquele incêndio, porque eu sabia tudo que tinha lá. E professora Heloísa Fenelon era especialista nisso tudo. Ela sabia de tudo. Eu lembro que eu ajudei esqueci o nome dela, que fez uma exposição de plumagem indígena na Biblioteca do Estado, amiga até do Zílio, esqueci o nome dela, uma que tem um sorriso ótimo, esqueci o nome dela. E eu fui ajudá-la a escolher, a pedir empréstimo no museu dos cocares, toda a arte plumária indígena, para estarem expostos na biblioteca, pela primeira vez que tinha saído do museu e retornou, e logo depois tem esse incêndio. Quer dizer, isso, não sei que foi, para mim foi trágico essa história. Mas a minha trajetória como estudante na Escola de Belas Artes foi bastante confusa, porque eu fazia parquilagem, fazia Belas Artes também, eu transitava fora e dentro da escola. Isso me ajudou muito quando eu encontro Lígia Pape, que Lígia Pape me perguntou, não quer ser meu assistente, não quer trabalhar comigo? Falei, quero, mas a gente brigava muito, eu e ela, porque ela era tinhosa também, mas era exigente num nível maravilhoso. E inclusive a entrevista dela para a Artistais, que está aqui, foi feita lá pelo Paulo Venâncio e Glória Ferreira no meu ateliê, que foi, inclusive, essa confusão dessa história aqui é bem interessante, porque o Marcos Doberman tinha ganho um concurso da marca da revista para ser a nova marca da revista, mas só que Lígia Pape tinha sido convidada para fazer a capa da revista, e ela faz uma nova marca da revista, que depois a comissão da própria revista escolhe a marca dela para dar continuidade. Entendeu? E aí os ânimos ficam abaladíssimos. O Marcos sabe disso, ficou super triste com a história, mas é verdade. Eu acho que a Zambuja estava, nessa época você não estava lá, não. Agora está achando graça. Mas nem a história, são momentos interessantes da revista, porque por vontade de que ela existisse, e de uma vez, cada vez melhor, né? Porque a gente pode ver a evolução. Porque eu trabalhava no intercâmbio cultural da EBA e a Sônia falava, Ronald, preciso terminar a revista, a gente já conseguiu rodar, mas a gente não consegue encadernar. Vamos, cola quente, tarja preta, 3 números, os 3 primeiros números, de 94 a 96, foi quando foi criada a linha de linguagens visuais, eu ficava ajudando a encadernar a revista e a distribuir para todos, que eram só 300 números. O Rogério faz um projeto para a CAPES CNPq, pela primeira vez a revista vai ter dinheiro, gente. Olha que felicidade. Gente, a gente pode fazer uma capa melhor,
pode encadernar a revista, vamos encadernar a revista 1000 exemplares. E essa história do direito autoral, inclusive a gente pensava, acho que nessa época, aquela coisa de domínio público. Tem certas imagens que, depois de não sei quantos anos, caem em domínio público. E foi parar na Fundação Picasso, em Barcelona, essa revista. E aí a Fundação veio de Paris, a carta, né, que você disse, a carta que veio pedindo a cassação da revista, ou que devolva o maior número de exemplares para que não seja divulgado sem a questão do direito autoral. Então, Sônia Gomes Ferreira disse: Ronald, vamos juntar todas essas revistas número 4 e vamos mandar para a Fundação. Só que a obra não está lá, está em Nova York. Está em Nova York. A obra não está nem em Barcelona, nem em Paris. Mas o direito é da Fundação Picasso. E aí mandamos tudo para lá, para eles ficarem mansinho e tudo bem. Aí o número 5, o Rogério, inclusive, continuava na revista, que é o número 5, que é essa daqui, da Lígia Pape. O Zílio já estava. Ele traz a Gávea, isso aqui é o tamanho da revista Gávea. Ele trouxe uma coleção inteira da Gávea para a gente lá para o intercâmbio, que eu levei depois para o Galpão, e no Galpão foi sumindo, levando, não tem nenhuma mais. Mas a revista Gávea, no formato da revista Gávea, a Lígia fala: é melhor para ler, é melhor não sei o quê. E ela começou a participar e dar uma entrevista, e ela sugeriu: olha, por que não todos os artistas deveriam dar uma entrevista e já se comprometer em fazer a capa, para poder a gente não ter esse problema de autoria, direito autoral, nada disso, porque ainda aproveita que o artista faz e doa para a instituição. Todo mundo vai querer. E assim começamos a série. Isso foi assim tão rápido que passaram-se 25 anos. Eu falei: gente, eu fiquei 25 anos na revista. Incrível. Entendeu? Assim, ó, parece um estalar de dedos. E foi um crescendo. E o melhor de tudo era a entrada de todos os estudantes, os novos, Isabela Pucu, André Leal, todos que passaram pela revista e tiveram um envolvimento, uma doação, isso que o Rogério falou, mas não é de um, mas de vários, mais, envolver mais estudantes do programa nas questões, na revista, no encontro, aquilo que você falou hoje para o Romano, entendeu? Chamar as pessoas eles vão fazer, não só o encontro, mas tudo isso os estudantes podiam participar. Hoje eu estou falando mais, entendeu? Porque tem uma certa, eu acho que conforme o programa foi crescendo, as linhas foram se tornando mais autônomas e distantes umas das outras. Aquilo que eu estava te falando. Eu acho que na época da gente, Marisa Flores frequentava o Galpão, né? Outra coisa importante, importantíssima, foi que o programa formou vários professores que se tornaram professores da escola. Então, o programa renovou o quadro acadêmico da escola. E o Instituto de Arte todo da UERJ, né? Todo o Instituto de Arte da UERJ são ex-alunos nossos. E outras universidades do Brasil que têm professores. E do mundo, Ciríaco está em Nova York. Ciríaco dá aula em Nova York hoje. Né? Eu queria fazer aproveitando esse gancho que você deu, eu queria fazer uma pergunta para o Rogério. Rogério, como é que foi conseguir verba da CAPES, CNPq, não só para fazer a revista, mas bolsas, né, para os alunos, no momento assim que o programa era pioneiro no Brasil, né, o primeiro programa de mestrado em artes no Brasil, e a gente sabe muito bem, né, não preciso tecer muitos comentários, verbalizar muito, o quanto artes é um campo extremamente mal visto ou mal qualificado pela educação, pela cultura, pelo governo no Brasil. Então como é que foi essa... Como é que você conseguiu, né, vencer essa batalha? Conseguir as primeiras verbas públicas para o mestrado? Bem, a pobreza era franciscana. Né? O Papa Francisco estava em país de prova. Mas a verdade é que não tinha verba suficiente. Era uma taxa, acho que é taxa de bancada. Taxa de bancada. Era uma coisa simples. Era depositado até na conta, o coordenador tinha que abrir uma conta do Banco do Brasil, era depositado nessa conta. Era a conta do programa. Entendeu? E ali que. Mas era difícil saber quanto que era. Mas é só olhar para a cara da revista que a gente vê que não tinha recursos. Era feito através de um aluno do Danilo Bastos, que era da gráfica, conseguimos imprimir tudo de graça, não pagava nada.
Até o papel, tudo de graça. Na gráfica da A universidade? gráfica, não. a gráfica da universidade fazia tudo. Tá entendendo? Então, o curso era mínimo possível. Né? Não precisava de uma verba do CNPq, verba do CNPq não precisava de tanto. Né? E as bolsas? Agora, com o tempo, sem a revista, foi adquirindo outros formatos, mas aí já tínhamos mais dinheiro da CAPES CNPq. Eu lembro até que depois de mim foi a Miriam Ribeiro de Oliveira, que foi a coordenadora. Ela conseguiu fazer muita coisa. Ela fez umas 15 publicações. Ela fez muita coisa. Eu trabalhei com ela muito, trabalhei muito com ela. Aí nessa época já era mais de vacas gordas. É. Era menos franciscano, mas mais vacas gordas. Era melhor, entendeu? Aí o programa adquiriu outros formatos, possibilitando inclusive que em 99 passássemos para o doutorado, mudasse o nome do programa, não é mais mestrado em História da Arte. Vai ser programa de pós-graduação em artes visuais, com mestrado e doutorado. Isso a partir de 99. Então é outra época. Né? Vocês quatro, vocês podiam falar um pouco sobre as publicações que vocês estiveram à frente, os eventos, assim, acho que isso é uma marca de distinção no PPGAV, né? Assim, não só a produção qualificada dos docentes, dos discentes, mas todos os eventos, de modo geral, que vocês ajudaram a pensar, a produzir. Acho que isso seria importante para a memória do programa, né? O que o programa já produziu e eventualmente, o que produzirá, né? Enfim, servindo como uma espécie de marco mesmo, né? Paulo, Ângela, enfim, Rogério, Ródio. Eu só queria, a Vacas Magras que ele falou, dar um exemplo aqui da própria revista, dessa revista, que são vários papéis diferentes. A gente catava o que tinha no arquivo, que lá na pós-graduação tinha um escaninho próprio. Então comprava-se papel, toner para máquina, várias coisas que tinham um almoxarifado da pós, diferente da graduação. A EBA tinha um almoxarifado e a pós tinha outro. Então eu ia lá no almoxarifado da pós e via o que tinha de papel lá para ver se dava para rodar a revista. E pegava do intercâmbio também da graduação, papel também da direção para juntar, para levar para a gráfica. A primeira rodada fora da UFRJ é essa aqui, que foi feita na gráfica Velha Lapa do Passos, que era um amigo nosso, que falou, não, eu faço um preço camarada para a gente tentar conseguir rodar a revista como um todo. Então era realmente difícil, a gente catava o dinheirinho ali, a história, para conseguir comprar tudo para fazer a revista. Não tinha grana para a revista, como até a última que eu rodei tinha verba específica, né, para a revista. Hoje eu não sei como é que está, porque ela é toda online, toda dentro da plataforma, né, que inclusive eu fico um pouco chateado porque eu não consigo ver a revista como um todo. Ou você só baixa artigos, mas você nunca tem o objeto revista, entendeu? Acabou. E eu tinha o maior apego, né? Eu sou super apegado, tinha o maior apego com essa coisa da revista papel, né? Eu não me apresentei, né, Ronald? Sou mestre em linguagens visuais, né, da primeira turma. E isso, para mim, foi o máximo, porque eu não tinha terminado a graduação na EBA, e o Zílio falou, você tem mestrado, tem graduação em Direito? Dá para se inscrever. E apresentei o meu diploma de Direito, e me apresentei e passei, porque eu estava fazendo um curso na Unirio com o Ronaldo Brito, de História da Arte Moderna. E o Argan, o Júlio Carlos Argan. E foi um livro adotado pela Linguagens Visuais. Então eu estava com tudo fervendo na cabeça. Então foi outra sorte, encontrar a Lígia Pape, está fazendo o Ronaldo Brito e veio o Zílio montar a linha de pesquisa, e a Lígia fala, não, você vai comigo atrás desse galpão, você vai comigo falar com o professor Bevilacqua, você vai comigo não sei aonde. Então eu ia para tudo quanto lugar. Ela era motorzinho. O Bevilacqua era diretor da COP, né? Na época. Tinha grande poder dentro da universidade. Exatamente. E ali era o antigo GEND, um departamento da COP, de engenharia da COP, que funcionava no galpão e tinha sido desmontado o GEND e virou um depósito de móveis velhos, de coisas velhas da universidade. Então ele mostrou aquilo para a gente e falou, tudo bem, eu consigo esse galpão, mas olha como ele está. Aí, Ronald, tá aí. Aí foi o primeiro desafio, foi fazer aquele galpão ficar de uma maneira possível da galera trabalhar. E todo mundo da turma que já
já era nômade, que já assistia aula lá na Suzy, ou assistia aula no meu ateliê, ou em outros lugares, estavam ávidos para o lugar. Quando o lugar abriu, todo mundo começou a trabalhar, e foi sensacional. Foi o momento mais rico do galpão, da gente dar todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. E aí foi quando a gente conseguiu, o Zílio fez projeto para poder conseguir computadores, depois fizemos um projeto. Você que fez projeto do Teto de Gesso, foi você? Teto de Gesso. O Zílio, pela atuação dele já na PUC, né, no programa lá da PUC de História da Arte, ele já tinha contatos, já tinha participado de experiências no CNPq e na CAPES. Então, ele já era uma pessoa conhecida dentro do meio, né? Ele foi representante de área, né? A Sônia Sim, também. sim, Sônia sim, foi. depois. Mas eu acho que previamente ele já trazia uma experiência dessa relação com as agências de fomento, né, CNPq. E o Zílio teve experiência na PUC também. Pois é, isso que eu estou dizendo, exatamente, essa experiência da PUC. Gavi, exato. Exatamente, é. Vocês podiam falar um pouco, eu acho que dessa, não só das publicações, mas dos eventos que vocês organizaram, né? Acho que isso trouxe um regime assim de distinção, né, para o PPGAV, e também, não só algo que o Rogério falou no momento, né, não só as relações institucionais dentro da academia, mas as relações também com um público mais amplo, né? Acho que com exposições, com eventos e tudo mais que vocês ajudaram a pensar e estiveram à frente. Né? Eu sinto um pouco, porque eu não estou na cabeça agora, lembrando, mas eu lembro que o Guto e a Malu, eles organizavam os eventos internacionais, hiperorgânicos, exatamente. Então deixa. Eu não, infelizmente, eu não estou com isso na memória, assim, mas eles organizavam os eventos, enfim, que eu quero dizer que repercutiam bastante na área deles, assim. E que tiveram uma longevidade. Uma longevidade, com convidados. Mas eu vejo também que o programa deu uma condição de autonomia para os alunos realizarem os próprios eventos. Né? Por exemplo, agora está acontecendo uma exposição no HO que está sendo organizada por 3 alunos da escola, alunos da pós-graduação, alunos da graduação. Então, mostra como o programa propiciou essa, digamos, autoestima, né? Isso, uma segurança, né? Segurança de poder fazer. agir dentro do ambiente artístico. Pois é, por exemplo, todos os eventos que nós fizemos no lançamento da revista, cada número da revista tinha um lançamento no Parque Lage. Nós convidávamos sempre o artista que foi entrevistado e mais alguém para conversar. Então sempre era um evento público, com muita gente, inclusive isso criou público interessado na revista, pessoas que leem a revista e que falavam, quando é o próximo lançamento? Quem vai ser o artista do próximo lançamento? Quem vocês vão entrevistar? Isso vivia no meio da gente, sempre perguntando, e o Parque Lage era parceiro para todos esses lançamentos. Certa vez lançamos também no Paço Imperial, lançamos também no Hélio Oiticica, nós fizemos os 20 anos de linguagens visuais, primeiros 10 anos de linguagens visuais, fizemos com exposição, defesa e uma mega exposição de egressos e atuantes da época dentro no linguagens visuais. Quer dizer, fizemos vários eventos de abertura de exposições de pessoas que estão no programa e que dialogam com o mundo aqui fora, vários, assim, inúmeros, que inclusive seria muito bom que a gente resgatasse esses cartazes ou fly, ou que tiver. Eu não sei como, deve ser hoje o Renan, que é nosso, lá, falou que pela inteligência artificial acha rapidinho. Que você coloca, ele falou comigo, que é rapidinho de achar esses eventos, que principalmente um número grande de lançamentos da revista no Parque Lage. Tivemos no Museu da República também, do Nelson Félix. Fizemos, eu não lembro de todos os lugares. Eu estava lembrando de um evento que acho que para linguagens visuais foi logo quando eu estava entrando, que foi uma turma de alunos que se, inclusive relacionando com essa autonomia e tudo mais, que se inscreveu no edital da Funarte e deslocou por um tempo
as aulas de linguagens para o prédio do Palácio Capanema, Sim, né? sim, foi. Vocês lembram disso? Açúcar Invertido, o nome do evento, não? Não Foi lembro qual? Era um o projeto nome. do César. Foi o do César, enviou, e não sei por qual razão Mas foi um isso lembro aconteceu. Mas teve o Açúcar Não, Invertido não, também, que foi no Gustavo Não, Capanema. mas isso foi uma exposição. que Uma não- mega exposição. As aulas foram levadas isso é uma pra outra lá. Isso foi essa história do César Em Bartolomeu. 2012, final de segundo semestre de 2012. Mas Eu o, não o- lembro, eu não me projeto lembro. eu me lembro, eu cheguei da aula. Então, por isso eu Foi um eu fui evento que assistir foi aulas, ganhador de um edital da Funarte. isso mesmo. Que era um uma- edital de é, ocupação que promovia essa isso tinha que discussão resgatar. da academia com o Não, público. então essa saída também, né? Artistas que foram premiados no projeto Pipa, né? Sim, Que vários sim. artistas É. da EBA que participaram. Eu mesmo estou lá Pois é, no Pipa. foram premiados. É. Então mostra essa expansão para fora, né, da Isso. escola. Aquele evento Açúcar Invertido que o Edson Barros organizou no Capanema, Sim. o Arthur Leandro trouxe árvores de Manaus e pegou motosserra e ficou a semana inteira do evento só cortando árvore, fazendo aquele barulho de motosserra dentro da Funarte, que vai reabrir agora dia 20, né? Vocês estão Eu estou sabendo? lembrando aqui daquelas suas experiências na Santa Teresa. Sim, eu taquei fogo no sim, estúdio. Almirante Alexandrino. É o Almirante com a porta. Alexandre. Isso, foi motivo da Elizabeth Martins lá do ProURB fazer uma tese de doutorado. Pois é, que foi uma coisa incrível. Bastante. Teve participação do bairro, todo mundo participando. Exatamente, todo mundo participou. Então, quer dizer, eventos a gente fez bastante, entendeu? Com o Pepe Gávea, com os estudantes que saíam de lá. Então, essa relação da universidade, do programa com o mundo lá fora, acho que se dá muito pelo Pepe Gávea, porque a graduação tem uma distância, Claro. é uma coisa mais recuada, a gente percebe que as pessoas ficam meio perdidas. Então, acho que a luz no fim do túnel, dentro da Escola de Belas Artes, é o Pepe Gávea, que é como se fosse a ponte para você sair dali da instituição sabendo o que está acontecendo lá fora. Isso também teve com o que a Ângela comentou. É. A pós-graduação acabou virando uma oportunidade quase exatamente, que única, não só de profissionalização, né, pros mas de artistas, desenvolvimento de uma desenvolvimento. obra, né? De você ter você ganhando uma bolsa de doutorado já é alguma coisa, né? E eu estava lembrando que tem o problema do tempo das vacas gordas e das vacas magras. Eu me lembro que a CAPES criou um programa de pós-doutorado ótimo, que foi uma eu supervisionei a Gisele Ruiz, que era da dança, Sim. e ela foram 2 anos com uma super verba que ela conseguiu equipar lá um estúdio da EBA e conseguiu publicar e conseguiu e deu algumas aulas, era uma super bolsa. Aí já quando acabou esse prazo aí que ela cumpriu, o edital seguinte já não era tão bom. Quem pegou a bolsa de pós-doutorado no edital seguinte já não era 2 anos, já não tinha tanta verba à disposição. Então isso é uma pena, né? Porque nem sempre é possível dar uma continuidade porque flutua, né? Às vezes está com mais dinheiro para dar e às vezes está com menos. Uma outra coisa também que eu fui lembrando quando vocês falavam são os convênios com as universidades do exterior também, né? No meu caso, assim, eu acho que eu fiz um evento no ano da França no Brasil que a EBA foi envolvida, não propriamente o Pepe Gávea, mas o Pepe Gávea também, que foi um artista franco-suíço que é um artista, né? Ele também desenha, ele acabou como escritor, ele acabou desenhando e fazendo performance, ele é um homem de teatro importante e tem essa relação com a visualidade também. E a gente trouxe ele, fez um evento grande com ele em 2009, e aí a gente tinha um convênio da EBA com a Paris 8, então a gente trouxe uma professora de lá e alguns alunos de lá também que vieram, e eu me lembro que depois vieram os representantes da Paris 8 para renovar o convênio. Eu me lembro que eu fui lá na sala do reitor a Lívia chegou a fazer uma coorientação, enfim, tem esses convênios com as universidades exteriores.
O problema é que é uma burocracia desgraçada, né, para você conseguir levar a coisa adiante. Mas na revista, por exemplo, a Glória Ferreira contribuiu muito com essa internacionalização, Exatamente. trazendo inclusive professores da França para fazerem parte do nosso Sim, conselho sim. editorial. Né? Teve E a comunicação com a Universal Arts Sim. Hall, né? Com os ingleses também. exatamente. Comunicação bilíngue, lá que você sabe. E depois com a Alemanha, com o Robin Resch lá em Berlim, que no caso foi eu, Lívia e César Bartolomeu para Berlim para lançarmos o número 13 da revista. Teve um número que também teve um lançamento na Tate. Sim, É, a do Mike Asbury, que o eu Mike fui a Asbury e Milton Londres Machado. Eu fui a E você Londres, foi a Londres, fui a né? Londres para expor o meu no seminário, enfim. A Lívia também falou lá em Berlim, também expôs a participação da revista, a troca, né, porque ela é bilíngue, e então teve professores da Universidade de Berlim e professores daqui montando a revista, assim como foi com Mike Asbury lá em Londres. E antes de Gloria morrer, a gente tinha falado de fazer uma com a Sorbonne, com o Gilles Chiberguian, com o pessoal que já participava da revista, e que a ideia dela era fazer uma revista bilíngue também com a França, entendeu? E que nós depois não tivemos mais... Quer dizer, os contatos continuam, mas depois que ela saiu, que ela teve problema de saúde, essa coisa toda, a gente não falou mais nisso, entendeu? Da revista. E depois a revista também veio com essa mudança de corte de verbas, aquilo tudo, mudança para plataforma. E aí Ela passou também de anual para semestral também. exatamente. Ela passou para semestral, mas agora dentro de uma plataforma que não é mais em papel. Todas as revistas científicas, Todos, né? Deve ter sido. Né? Então, assim, queria colocar esse para participar um pouco também desse momento de como a revista nos 30 e o PPGAD em 40 não é pouca coisa, absolutamente, ouvindo vocês, exatamente entender como a gente aprendeu, né? Esse desenvolvimento, essa coragem, essa luta, essa persistência, né? Numa universidade que fica precarizada. Ele pergunta se eu quero fazer colocação, eu estou falando muito. Mas eu queria colocar esse momento também, desse abraço aqui que inaugura agora com esse momento hoje, né, por conta da revista, por conta da coordenação, por conta de um PPGAD inteiro, e que acho que a gente tem que esse ano, com essa grande autonomia que todas as linhas tiveram, isso é salutar, mas esse ano eu acho que a gente também tem uma certa missão de colocar essas autonomias em potências para, né, avançar. Isso é muito bacana, porque são consolidações muito importantes. Então, queria agradecer a oportunidade de poder participar quando eu soube, quando eu percebi disso, né, o quanto a gente tem essa e até um outro momento também com as outras representações da linha de história e crítica da arte, que também abre esse momento. Então, assim, muito feliz de participar aqui, estar compartilhando o vídeo com vocês. Era um desafio, e não acho que não era um desafio só para mim, acho que era um desafio para os outros também. O que nós vamos ensinar para artistas? Qual é o propósito desse curso? Como é que vai ser? Como é que a gente vai conduzir esse curso? E acho que isso foi um processo que foi se desenvolvendo ao longo, né? A gente não tinha uma ideia pré-estabelecida, nós não oferecemos um programa, olha, vai ser assim. Nós abrimos, né, a pós-graduação com essa ideia de ser um programa teórico, prático, dirigido especificamente para artistas. Que era uma ideia que já existiu nos Estados Unidos, mas no Brasil era alguma coisa inédita, né? Então foi um processo de aprendizado, acho que tanto de um lado e do outro, né? Como é que a gente se comportava naquele ambiente de troca intelectual, vamos dizer assim, né? E mesmo dentro do grupo, né, de professores, havia certas divergências, porque primeiro alguns entendiam que o trabalho do artista, né, do aluno artista, deveria ser o objeto da tese, né, ou
o que seria uma tese de artista, né? A nossa proposta era que houvesse um texto teórico, né? E uma exposição que seria o resultado, né, do período, né, de permanência do programa. Isso foi se alterando e se modificando de diversas vezes e refletindo mais, às vezes menos, a preponderância de um ou outro professor. Foi muito importante a presença do Milton Machado, que vinha da Inglaterra, como uma experiência, né, numa escola importante da Inglaterra, e ele estabeleceu o chamado SPA, né, que era... Como é? Seminário de Pesquisa em Andamento. Pesquisa em Andamento, que era alguma coisa que era uma espécie de fórum, né, de conversa, de discussões que eram propostos determinados assuntos, e esses assuntos eram discutidos, né, pelos alunos, pelos professores. Então, acho que isso formou uma espécie de núcleo, vamos dizer assim, teórico, né, de ambiente pensante da linha, né? Eu acho que isso, embora não existam mais, né, os SPAs, né? Existe se for proposto, mas de outra forma, não era como né? era. E os SPAs depois foram para as outras linhas, né? Mas eu acho que fazia parte do currículo, né, das matérias obrigatórias. Não, mas era obrigatório e era no galpão, era uma coisa dinâmica. Não, me lembro, assim, claro, cada pesquisa... Ficou uma coisa mais amarrada hoje. Existia antes do Milton. Na verdade, eu acho que tem uma questão... Não, antes do Milton não existia, não. Foi Sabe o que eu acho? que trouxe mesmo, o SPA foi. Aí já é uma outra questão. Eu acho que tem um problema de alfabetização do que é ver uma obra de arte. E aí não tem teoria, não tem prática. Você pega inúmeros artistas ao longo da história que falam sobre sua obra, não de uma forma acadêmica. Uma tese teórica que só cita e repete é um horror. Então, o que você tem que ensinar para um aluno? Que pensamento... É pensar, não é pegar o pensamento e fazer citações, porque eu acho que tem é uma questão de geração. Então, havia um momento que havia uma confusão entre uma erudição e o ensino e o conhecimento, né? Você tinha que fazer uma tese, você tinha que estar ali muito erudito, citar muito, conhecer todos os textos. Você tinha que dar conta de uma obra enorme e você mostrar que você sabia aquilo. Quando que, na verdade, o que é importante? Por isso, quando o Ronald falou, a pós-graduação é o que... Porque quando o aluno é autorizado a pensar, e olha que eu ainda acho que no Brasil é muito tutoriado. Eu acho que a orientação, não sei se já mudou, porque eu já saí há algum tempo, mas o professor tinha que pegar o aluno, que se encaixasse na sua própria pesquisa. Coitado do aluno, né? Quer dizer, o que é bacana é quando o aluno tem uma ideia e ele vai fundo naquela ideia. Mesmo que você tenha... Claro, você tem que botar os limites que fazem a coisa ir para frente, senão às vezes alguns se espalham e não chegam a lugar nenhum. Então, eu já participei de banca, lá no PPGAV, que tinha, assim, alunos com... No meu caso, eram cenas, né? O pessoal da dança. Tinha uma aluna que fez um trabalho lindo, mas não é assim por ser lindo, na verdade. Era um trabalho riquíssimo. Ela conseguiu, quando na defesa dela, começava com a cena, e a cena colocava literalmente a questão de tempo e espaço, que é a cena. Porque tinham as gotas pingando, e elas pingavam e faziam barulho. Então tinha um ritmo, já estava instaurado antes do bailarino começar a dançar. Então ela já colocava ali algo de um pensamento sobre a cena lindo. Só que a banca só falou do Deleuze que ela citou, entendeu? E era Deleuze e Spinoza, eu não me lembro. Então, assim, Deleuze, claro que, assim, quase obrigatório. Tudo bem, né? Tudo bem, não, mas assim, eu acho que tem uma questão da alfabetização de uma maneira geral. Você conseguir olhar, não é falar assim, a sua cena é linda, mas você conseguir realmente perceber quando o aluno está dialogando. Ele leu Deleuze, ele leu, sei lá mais quem, né? Ele leu Agamben, ele leu... Mas ele, Foucault, mas ele dialogou com aquilo e não citou. Uhum. Dialogou e trouxe. Claro que é importante, o aluno é um exercício importantíssimo, o aluno pode só botar a obra ali e dizer que aquilo é o trabalho dele. É um lugar colocar em palavras, né,
justificar, apontar a questão é fundamental. Mas, assim, então eu acho que quando você pergunta a relação teoria e prática, eu acho que a teoria é prática e a prática é teórica. Então, assim, o bom professor, que você fala assim, parece até... Mas, assim, na área de arte, né, o professor comprometido ali com esse campo, ele vai estar propiciando, mesmo que ele seja um professor teórico, né, da área dita teórica, mas ele vai estar propiciando que o pensamento se coloque em ação e dialogue com a obra, e não com a obra citando, ilustrando, não é citando, não a obra ilustrando, né, a obra até citando, até discordando, propondo, enfim, isso é muito importante, eu acho, né? Sim, sim. Não, eu acho que teoricamente está resolvido. Na prática, não. Na prática, não, com certeza, não, com certeza. Prática, cada aluno é diferente. Mas, assim, eu estou falando assim, não é só do aluno, entendeu? O que eu quero dizer não é só do aluno, é também, a banca é diversa, vem professor de fora, de dentro do PPGAV, mas, assim, o que valoriza? Não estou dizendo nós aqui, mas como, de uma maneira geral, há uma valorização muito grande da erudição do aluno, sabe? Quando isso é o de menos. Quer dizer, o de menos. Eu recomendaria que os alunos lessem pelo menos a Arte e Ensaios, entendeu? Exatamente. Porque a Arte e Ensaios toda, se você pegar a coleção da Arte e Ensaios, ela é um curso de pós-graduação de altíssimo nível. Mas eu digo, claro, o resultado que é a tese escrita, a gente nunca conseguiu, pelo menos do meu ponto de vista, a gente nunca conseguiu estabelecer um formato como ela deve ser. Porque ela tem que ser... Isso é positivo. Ela é positiva, ela tem que ser flexível, ela não pode se enquadrar dentro do formato pré-determinado. Isso incorre em problemas, mas incorre também em... Problemas que são ricos. Exatamente. Então tem essa complexidade. Eu Pega a dissertação da Shang Shishai, que em japonês é um livro dobrável, já viu? Pega ela original. Foi linda demais, o objeto é lindo, independente do que está a discussão, o objeto do livro da Shang, quando ela apresenta, é um livro chinês, todo desdobrável, lindo, lindo, lindo. O objeto arte, o objeto livro, né, que é a dissertação dela. Né? Isso. Não, agora, depois eu estou pensando o que a Ângela colocou aqui, eu lembro que eu estive lá em Brasília, aqueles encontros de coordenações, todos os coordenadores vão aos encontros. Né? Um deles estava lá em Brasília e assisti do curso lá de artes cênicas, acho que é de artes cênicas o curso de pós-graduação, lá da Universidade de Brasília. Eles têm artes visuais também. Mas na época, acho que não sei se era arte cênica, quase fiz na época, mas eu faço o seguinte, tinha uma encenação teatral. E era avaliação, não tinha negócio de teoria, não. Era só avaliação. Era avaliação, era performance, era a prática, que estava correndo ali com todos os ingredientes de uma encenação clássica. Clássica entre aspas. Assim, tinha nada de clássico ali, era uma encenação extremamente, usou o termo da época, se falava muito de pós-moderno, entendeu? Então era uma encenação, todos os ingredientes da audiovisualidade presentes ali. E era avaliação. Estou lembrando agora. E não tinha essa história. Meu Deleuze não apareceu ali. Deleuze não estava lá, graças a Deus. Ele descansou, coitado. Ele descansou. Não, foi uma experiência minha única também. Eu não sei se aquilo é algo assim, permanente, duradouro. Não sei. Eu tive a oportunidade de assistir aquilo, né, lá dentro da universidade. Eu já fui de banca de mestrado da Unirio, de aluna que aí depois foi a Diná, né? A Diná, que é professora da EBA, eu acho. Aí ela foi fazer doutorado comigo, porque era bacana o mestrado dela, ela ia, mas aí não fazia o negócio. Né? Eu falei, tá faltando fazer o negócio. E aí ela foi fazer lá. O doutorado ela fez lá na EBA, no PPGAV. Na Unirio tem também umas dissertações e teses de doutorado que também trabalham com a cena, mas eu acho que tem ainda uma predominância, né, por parte dos professores, eu acho, muitas vezes, a formação dos professores e de achar que
que dá mais valor, né, para o intelecto, né, assim, para um pseudo-intelecto, como se a obra não tivesse, né, capacidade, como se o corpo, né, não tivesse um pensamento também, o objeto, relação. E essa relação para o campo mais amplo da arte, assim, tanto a prática artística quanto crítica, curatorial, assim, e essa institucionalidade, assim, instituições também, não sei. Se contar, vocês veem assim uma relação, uma participação, né, do PPGAB nessa institucionalização? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso cresceu muito nos últimos anos, né? São, enfim, alunos ex-alunos ou ainda alunos estão participando de várias situações, eventos, tipo de novos, coisas que não existiam antes, residências, isso não existia, né? Então, se tornou alguma coisa comum, né? Então isso tem também atraído vários alunos da escola, editais, enfim, prêmios, né? Então, acho que isso ampliou as possibilidades. E acho que isso também criou expectativas artísticas para os alunos da EBA, né? De se tornarem artistas não como alunos de uma escola de arte, mas artistas no sentido pleno, de se realizar fora, né? Enquanto tal. Então, acho que isso é uma coisa importante e acho que a linguagem visuais contribuiu isso. Não só a linguagem visuais, mas acho que especialmente a linguagem visuais contribuiu muito. O caderno de linguagens visuais, o Zílio, quando ele justifica a proposta, ele enumera aqui todos que estão participando. A excelência do mestrado em História da Arte foi reconhecida pela CAGED e ter recebido a avaliação máxima. Aí diz o mestrado do caderno, onde quando ele cita todos os alunos, que cada um tem, acho que é na outra página, aqui, que os nossos alunos vêm se destacando no panorama das artes brasileiras, recebendo bolsas de prêmios, tais como Bolsa Virtuose do BINC, Bolsa de Doutorado da CAPES, aí vai citando Simone Michelin, Rio Arte, Júlio Cerquiguchi, Bolsa FAPERJ, eu, Bolsa FAPERJ, Ciríaco Lopes, artista pesquisador do MAC de Niterói, Edson Barros, na área de linguagem, realizou exposições coletivas no Centro de Arte Hélio de Sica. Quer dizer, vai capitaneando todos os prêmios, toda a visibilidade de cada um, aquilo que você falou dos egressos que saem e que depois não retornam, mas estão aí por aí fora explodindo, levando o nome da instituição, e deveria ter esse retorno para a gente saber de todos que estão por aí, entendeu? Como o Daniel Lanes está fazendo um trabalho maravilhoso e reconhecido. Quer dizer, aí, na questão do egresso, no Galpão A, na Comissão de Comunicação, em 2020 e 2022, tinha uns vídeos dedicados a entrevistas a egressos. Tem lá na página do Galpão, tem 3 entrevistas. Então, valorizando... Que é uma maneira de recuperar, que a CAPES valoriza isso. Então, hoje, por exemplo, vários estudantes nossos estão em residência no mundo, sabe? Fazendo residência no mundo. E a gente não tem esse feedback para capitanear isso como peso para a excelência do programa, e não só os 40, mas os 50, os 100 anos que o programa pode vir a fazer, nesse crescimento. E o que eu sinto falta nas questões internas de obrigatoriedade ou não de certa disciplina é a interligação das linhas. Por exemplo, eu tenho lembrança de um estudante que fez de PI, de Poéticas Interdisciplinares, virou meu amigão, Marco Aurélio, fez doutorado com a gente de Poéticas, e defendeu no galpão, fazendo uma torre de caixotes de feira e jogando capoeira, lembra? E derrubando essa torre, quer dizer, só se tivesse aquele pé direito, só se tivesse aquele espaço que ele conseguiria fazer aquela defesa. E não era de linguagens visuais, e era artista da Paraíba, que veio hoje... outro, desculpe interromper, sim. Mas é um fato que eu tenho notado, alunos que vêm de outros estados, né, que faziam professores,
fazer a formação aqui e levar esse isso, conhecimento, então, levar a revista, levar tudo para lá. Mas as linhas e os campos, tudo você tem que ter institucional, tem que ter porosidade, você tem que dialogar. Você tem que procurar onde você encontra, sei lá. Mas, por exemplo, Comunicação. o Desilha, a gente está com 2 Desilha. O Desilha Galpão, que é o Desilha Projeto de Extensão, e o Desilha Disciplina. Na disciplina, nós não tivemos ninguém de linguagens visuais inscrito. E tivemos muitos de arte da cena lá da Escola de Comunicação, porque lá o Desilha é obrigatório. Entendeu? Se fosse obrigatório no nosso programa, teríamos muito mais interessados. E com o Marco Aurélio, por exemplo, de PI, como aquela outra menina também, de PI, que fizeram Desilha conosco, fizeram trabalho apresentado lá no Gelo do Carvão, ou no evento, que foi a outra menina também, que eu não lembro o nome dela, que fez um trabalho belíssimo, maravilhoso, e que era de outra linha. Então tem muitos artistas em outras linhas, que o próprio Cadu, que dá aula na PUC, super artista, tem um super trabalho, Ele era fez da PI, ele era do PI. Você está entendendo? E apresentou no Galpão o trabalho dele. Então eu acho que dá para ter essa porosidade. Tem que ter. Tem que ter, eu acho, de uma maneira mais saudável e suave, a partir do momento que você oferece como obrigatória para a pessoa contar ponto. Você está entendendo? E aí ela sabe que ela vai ter que conviver com as amenidades, com o que for, porque também está contando ponto. Você está entendendo? Para todo mundo, para o programa e para ela. Você está entendendo? Para a gente é necessário que isso aconteça. Então eu acho que tem todo esse caminho de disciplina, de se inscrever, sabe? De fazer um caminho institucional para que o programa se fortaleça solidamente, porque senão fica uma coisa de castelo de areia, sabe? Você medo de ruir, porque não se institucionalizou não só a produção, como a atividade interna. Rogério, eu tenho a impressão que você pode me ajudar aí, que nós já tivemos lá na nossa linha, fazendo doutorado, aluno que veio de linguagens visuais, fizeram mestrado em linguagens visuais, e depois foram fazer o doutorado. Eu não consigo lembrar agora, mas tem alguns... Julie Brasil, Minha colega de mestrado. E quem passou como professor agora e até deixou de ser artista. Então essa interatividade é interessante, entendeu? Mas eu lembro também... Mas acho que ainda tem outros exemplos, além disso ainda tem outros exemplos, que eu não estou lembrando aqui agora. Não, o Roosevelt Pinheiro fez PI. O Roosevelt também fez linguagem, depois fez PI, doutorado. Entendeu? Os encontros melhores de que institucional possam acontecer paralelo à questão criativa e orgânica, que é se motivar ainda, né? Porque se a gente selar todas a gente tem as exigências, sim, de quem nos financia, de quem nos avalia, tem essas questões, mas a gente ter que promover entre nós sempre uma conversa que a gente possa pensar em atender, fazer esse atendimento institucional, mas que a gente encontre estratégias para a gente continuar com vontades junto, paralelo ou ao mesmo tempo, que isso não nos endureça totalmente. Essa é uma coisa, mas tem que pensar junto. Tem que botar tudo, tem que juntar, tem que ir lá para o Galpão, juntar na questão do Japap e conversar sobre isso. Porque senão a gente, assim, é sempre uma necessidade de atendimento aqui, a necessidade da universidade de atendimento acadêmico, institucional, mas eu acho que, assim, as artes visuais precisam dessa organicidade, dessa vida, né, que tem que permanecer latente além do institucional. Eu acho que tem um lado que é da institucional, mas também do aluno, porque ele também pode fazer coisa que não vai contar ponto para ele, né? Ele vai encontrar, se ele vai encontrar diálogo, comunicação, entrosamento e energia, pode fazer uma matéria mesmo que não vai contar ponto, né? Porque fica todo mundo, tem que tomar cuidado com isso. Claro que está todo mundo está sobrecarregado, porque agora todo mundo faz tudo, né? Vocês fazem secretariado também, de botar tudo nas plataformas e pedem isso e aquilo e é relatório, o aluno também tem que fazer o relatório, mas eu acho que o aluno ele é obrigado a fazer o SPA
mas ele também pode fazer a desilha, que não é obrigatório. Quer dizer, tem que ter essa vontade de correr atrás, né? Eu acho que o legal da universidade é isso, né? De você ir para os diversos lugares onde tem, na música, na dança, na letras, na filosofia, na história, nas artes plásticas, obviamente, nas artes visuais, mas assim... Enfim, mas eu preciso queria ir. agradecer a vocês, muito obrigado pela paciência, mais uma vez pelo aceite, acho que foi uma ótima entrevista, contribuiu bastante assim, para essa publicação tão querida de todos nós, e acho que será um documento importante assim, para a memória da universidade também, do programa em particular, mas da universidade. Muito obrigado. Nada, obrigada a vocês. Agradecemos a vocês. Fazer uma volta geral aí para terminar em vocês. Agradecer a todos.